Olá, eu sou Nico Bates e nós estamos aqui para mais uma edição do programa Notícia Pai d'Égua. É o nosso sexto episódio. Notícia Pai d'Égua, como vocês já sabem, é um projeto de comunicação comunitária que tem por objetivo discutir os temas mais importantes do nosso território, que é o Distrito Administrativo da Sacramenta e as redondezas. Então, nós estamos hoje aqui com a Andressa Queiroz e a Gabriela Queiroz, que são moradoras da comunidade da Nova Aliança, uma área de saneamento precário às margens do Canal São Joaquim, que já foi tema de uma grande reportagem que a gente fez lá nesse território. E hoje nós vamos conversar com as duas sobre o problema que aflige essa comunidade. Lembrando que o Notícia Pai d'Égua é um projeto financiado pelo Fundo DEMA, através do edital Cidades Amazônicas 2, e o Fundo DEMA, para quem não sabe, é um fundo administrado pela FASE, pela Federação das Entidades de Assistência Social e Educação, e a Open Society Foundations. Tudo bem, Tudo meninas? bem. Vamos bater um papo hoje sobre a nossa comunidade, sobre esse tema tão importante que aflige, infelizmente, os moradores da Nova Aliança, né, Andressa? Eu estive lá conversando com você, a Andressa me conduziu pelas ruas da Nova Aliança, me apresentou moradores, me apresentou todos os problemas de saneamento, principalmente, que afligem aquela comunidade há bastante tempo, né? Sim. Fala pra gente, se apresenta, diz quem você é, como é que você atua lá, já tem um tempo, né, que você participa dos movimentos também. Meu nome é Andressa, eu sou moradora da Nova Aliança. A Nova Aliança fica na Sacramenta, atrás da Casa Dia, e praticamente é um local esquecido. Eu vim falar e vim representar a minha comunidade falando a respeito da problemática, qual é a minha atuação como moradora, como uma pessoa que faz parte da comunidade, que está ativa na comunidade, e que qual é o meu papel e como eu posso ser inserida, como eu estou inserida dentro. Eu também sou estudante de psicologia, estou para me formar, em nome de Jesus vai dar tudo certo, né? Só que como a gente passa, eu como moradora e vendo o que está acontecendo, vendo que o poder público não alcança o menos, praticamente o inferior, né? A pessoa que mora na favela, a pessoa que está naquela condição precária, a pessoa negra, o cadeirante, a pessoa que está sofrendo todas as dificuldades diárias e tendo que lidar com a falta, também com a falta do saneamento básico. A gente vai falar mais sobre isso. Gabriela, tudo bem? Você Tudo bem. é irmã da Andressa, Sim. né? Veio hoje contar um pouco também da vivência que você teve. Você não mora mais na Nova Aliança hoje. Não, faz 3 anos que eu não moro mais lá, né? Casei, Desculpa, vocês nasceram lá? Vocês moram lá há quanto sim. tempo? Olha, eu tenho 29 anos, né? Então, são 29 anos, tirando os 3 anos que, bem dizer, eu não moro mais lá. Mas desde que a gente se entende por gente, a gente mora lá. A gente morava lá, hoje tá menos pior, não posso dizer que tá bom, né? Tá menos pior, porque antes lá era basicamente igual a Vila da Barca. Nós morávamos em cima mesmo de pontes velhas, onde as lamas mesmo era só lixo, muita água, muito carapanã, muito bicho, né? Então, desde essa época, a gente mora lá, né? Desde sempre. E aí, com a evolução de nós, moradores da comunidade, né? Não falo só por mim ou pela Andressa, mas falo como comunidade um todo, né? A gente busca parceiros que, de fato, se importem com a gente, né? Para a comunidade estar num patamar que ela está hoje, né? Onde a gente consegue andar, óbvio que pode melhorar mais,
mas onde a gente já consegue andar, principalmente a nossa mãe que já é idosa, então para o que era, a gente já deu uma melhorada, só que a gente sabe que pode melhorar mais, né? Tem como melhorar mais. Então a gente realmente vive ali sem saneamento básico, a gente não consegue ter uma água de qualidade. Inclusive quando a gente compara, porque assim, ao longo da trajetória de urbanização da cidade, é claro que áreas de alagadas, áreas de baixada, melhoraram no sentido de que a urbanização chegou de alguma forma. Sim. Né? Mas quando a gente compara a Nova Aliança com o que já foi feito de obra ao redor, com o que está sendo feito hoje, grandes obras estruturantes da COP, o Canal São Joaquim, tudo isso, ter uma área com saneamento tão frágil quanto eu fui lá, nós acabamos de ver aqui, antes do programa começar, uma reportagem da Folha de São Paulo sobre aquele local. Então, assim, no contexto urbano que a gente tem em Belém hoje, uma das áreas mais precárias de saneamento. Sim. Né? Sim. Porque, né, a gente discute tanto sobre isso. É uma área, como eu como moradora, é uma área boa, é uma área que está próxima do centro. 15 minutos tu vai no Ver o Peso. Se você quiser ir andando, eu quero ir lá na Doca. Vai demorar um pouquinho, né? Uns 20 minutos. A Feira do Barreiro ali na frente. A questão da... Brincar. É tão legal quanto... A questão como é a urbanização. Tem a feira, tem a parte do shopping, que é um shopping pequeno, mas tem praças ao redor que nos ajuda bastante a caminhar, a correr, a colocar a saúde em dia. Só que, assim, a saída, e como é essa saída dentro da nossa casa até esses locais, essa situação que a gente fala é uma situação precária. A falta de saneamento faz com que a maioria dos moradores sentem dificuldade de sair, principalmente quando chove, porque aqui em Belém, né, a gente até brinca, tem dia que chove o dia todo, tem dia que chove até o meio-dia, assim. Mas essa aqui é a nossa realidade. E com as chuvas intensas que chegam no mês de dezembro, é muito difícil a gente entrar na nossa casa e a gente sair da nossa casa, porque acontece o alagamento. Não tem tubulação, é tudo a céu aberto. Então, tu não consegue ir a esses locais que é próximo, que é perto, tu sente total dificuldade para chamar Uber, de sair de lá. E eu lhe falo que é um local bom, é um local onde mora famílias de bem, família respeitosa. Foi-se o tempo que as pessoas falavam, sim, que o local era uma área vermelha e marginalizado. Mas me apontar, Belém, qual é o local que não tem violência? Qual é o local que não passa pelo mesmo quadro de violência em geral? Não tem. Então, foi-se um tempo, sim, no passado, mas, assim, hoje em dia melhorou bastante a questão da violência. Só que, assim, sempre foi constante essa luta a favor do saneamento, que é o que veio, que nos trouxe até aqui, que nos trouxe até essa discussão em si, porque nos afeta mentalmente, fisicamente, saúde, e o que está acontecendo muito lá, quando se fala em questão de saúde básica, né, o agente de saúde próprio, ele sente dificuldade de ir nas casas. O médico tem alguns dias que a UBS ela disponibiliza a caminhada do médico, ele sente dificuldade de entrar na casa, ele sente dificuldade de estar ativo nessa comunidade, porque o local está em situação precária. O local está, e com as chuvas intensas, piora a situação de todos. Eu posso atestar isso porque fui até lá, não foi a primeira vez. O Rodrigo que está aqui, que é produtor nosso, testemunho, nós tentamos ir mais de uma vez na Nova Aliança. Antes, as pessoas não recomendavam que a gente entrasse sozinho sem conhecer alguém lá, as primeiras vezes. Aí eu só fui quando marquei com a Andressa, falei, não, vou encontrar você, hora tal, dia tal, local, e a gente vai lá. Uma coisa interessante você falou sobre a criminalidade, ou a marginalidade e essa relação com o saneamento.
É importante observar que a marginalidade ela aumenta com a falta de saneamento. Sim. Não é uma coisa que eu não vou sanear porque tem criminalidade. Não, é a relação inversa. A gente precisa, obviamente, um processo de desenvolvimento urbano, social, depende do básico. Começar pelo básico. O básico é você ter saneamento, é ter água encanada, é ter esgoto sanitário. E a palavra mesmo, né, fala marginal, né, as margens. Nós estamos às margens mesmo. Nem no meio, nem do lado, a gente está às margens. A Pedro Álvares Cabral está aí para dizer, foi pintada, buraco tampado, estamos às margens, bem ao lado. Tu entra e tu sai, e aquilo dali ficou praticamente um buraco. Foi um buraco que foi esquecido, mas eu, como morador e como alguns moradores, a gente vai para cima, a gente luta. Porque, assim, de todas as formas, o poder público se omite e tenta nos enganar. Tenta nos enganar, porque eu te falo, eu tenho documentos que eu fui na CESAM, tenho assinaturas dele, desde 2000, se eu não me engano, 2021, 2022, 2023, a gente indo. A coleta de lixo só acontece dentro da Nova Aliança, porque eu e alguns moradores, a gente foi atrás. E por que não acontece a coleta de lixo lá dentro? A coleta de lixo vai em torno e não desce. Foi quando disponibilizaram o coletor, ele passa 2 dias na semana, ele faz a coleta do lixo de forma certa, sem medo, com o apoio dos moradores, porque assim, eles usam muito a palavra, eu não vou lá porque eu tenho medo, eu não vou lá porque pode acontecer. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. O que acontece é que o poder público se omite e não quer, e não quer realmente que se cumpra a lei. Se o direito básico é a pessoa ter vida, lazer e saúde, lá isso não acontece. A vida tem que ser fora, a saúde tem que ser fora e o lazer tem que ser fora. Dentro mesmo não acontece, que é o direito básico, né? Que é o que o ser humano precisa. É uma lei universal. É triste a gente falar sobre isso, direito básico, porque saneamento ele é básico. Já está falando o nome, né? E não acontece isso. Para quem não conhece, assim, a gente fez a reportagem lá, nosso programa é gravado, a gente vai colocar algumas imagens que dá a noção clara dessa comunidade. É um quarteirão, assim, né? Isso. Entre o canal, a Pedro Álvares Cabral, a canal, Angostura. 4 portas, no caso. Entre Pedro Álvares Cabral, o canal, Angostura e Barão. Para vocês verem. E tem 2 passagens que são a espinha dorsal ali, porque sim, Santa Terezinha e Santa Rosa. Mas assim, dentro dessas passagens tem várias vielas, várias... Que né? dá diretamente. Porque assim, não é uma comunidade, quando a Andressa fala é um buraco, é porque assim, não é uma estrutura urbana de forma convencional, assim, tem um quarteirão, tem uma rua, uma transversal, não, é um quadrado assim onde as casas se amontoam. Isso. Não tem esgotamento sanitário. A gente brinca lá, né, quando uma brincadeira que tem até no Face, assim, o céu é o limite. O céu é o limite, assim, realmente realmente é porque por conta, isso desde quando os moradores foram para, assim, e alguns idosos têm, então ele disponibiliza a parte de cima para sua família. Aí um vai amontoando em cima, então, assim, esse quadrado que tem, ele tem as ramificações. Essas ramificações, quem não souber entrar lá, acaba se perdendo. Por quê? Porque tem as principais, mas essas ramificações é tudo dentro. E não tem como entrar sem entrar por essas ramificações. Eu que já conheço, que corri de lá, correndo, brincando mesmo, nasci lá, vivi lá, eu conheço e não me perco livremente. As pessoas conhecem a gente, todas as famílias. Uma protege a outra, a verdade é essa, amigo. Uma protege a outra, uma conversa com a outra. Então, a gente tem essa ligação. E essas ramificações,
quando se fala assim mesmo, é aconselhável entrar lá com alguma outra pessoa, é porque realmente a pessoa se perde. Porque como é um quarteirão completo, essas ramificações, ela não é como se fosse daqui a uns 5 metros, a uns 2 passos, não. Ela é mais ou menos 20 metros de dentro. Sim, é mais extensa, né? Até chega até 50 metros, chega até a 50 metros, chega até a 20 metros, é ramificações, onde os moradores têm uma casa, em cima tem a outra casa. E é isso. Uma coisa que eu queria frisar, assim, a gente deveria, obviamente, estar aqui discutindo isso com um gestor público, um secretário, um especialista. Nós somos um programa comunitário, nós somos um programa que está iniciando. Sim. Mas, assim, eu acho que não é comum, dentro da nossa comunidade, promover esse tipo de debate. Então, assim, você falou de saúde mental, você falou de uma série de coisas. Eu, como comunicador, como mestre de comunicação, enfim, como morador de Sacramento aqui há mais de 30 anos também, entendo que esse debate ele é fundamental para consolidar esse desenvolvimento humano e social nessa região. A gente não está acostumado a conversar sobre isso. E quem não mora, mas também não, mesmo quem mora, mas não acompanha de forma mais ampla o processo de desenvolvimento da cidade, também não entende. Porque hoje, como a gente acompanha vários fenômenos, vários acontecimentos que acontecem no bairro, por exemplo, a ocupação da Praça Doris Stein, que foi pauta aqui também no nosso programa, a reforma do Canal das Malvinas, a Nova Aliança, o Canal São Joaquim, às vezes a pessoa está numa parte desse território, ela não sabe o que está acontecendo no outro e às vezes ela não acompanha o desenvolvimento como um todo. Então, assim, a Sacramento, ela é um local nobre, como você falou, no sentido de que é uma área que está perto da área central da cidade. Então, Belém é uma cidade pequena, que não tem para onde expandir, porque para além da Baía do Guajará, só se a gente construir uma ponte, que é possível, mas não aqui, porque na Flórida tem pontes que atravessam cidades, assim. Então, aqui a gente não desenvolveu essa tecnologia. Então, a elite da cidade quer ocupar um espaço cada vez mais para cá. Então, essa é uma área que ela é muito passível de um processo que a gente chama de gentrificação, que é quando uma área de subúrbio, periferia, acaba se tornando uma área nobre, ocupada pela classe média, classe alta da cidade. Mas antes que isso aconteça, os pobres têm que sair de lá. Então, assim, você inicia uma série de processos sociais e urbanos que vai e tira aquelas pessoas dali. Entendeu? E aí, isso é um processo que é muito passível de acontecer aqui, né? Só que o déficit que acumula a história do desenvolvimento desregrado dessa área, como a Nova Aliança, né? A Nova Aliança é uma sobra esquecida do processo de macrodrenagem da Bacia do Una, que é um processo milionário que durou décadas, começou na década de 80, terminou essa fase onde deveria, pelo que eu entendi das reportagens que a gente fez, das conversas que a gente teve, deveria ter sido completamente urbanizada até 2020, 2021, mais ou menos. Uhum. Essa área deveria ter sido entregue pelo poder público. Sim. E ela não concluiu. Eu entendo, como jornalista, que acompanhei vários processos também, eu imagino a dificuldade. Entrando lá, eu ficava imaginando, gente, mas ia ser muito complicado urbanizar isso tudo com essas pessoas aqui, uma em cima da outra. Você teria que tirar todo mundo ali, de repente, e fazer um processo como aconteceu em outras áreas da macrodrenagem, né? Foram várias áreas desapropriadas. Aqui, onde a gente está, na Mucajá, aqui do lado tem uma invasão que foi uma área totalmente para remanejamento de famílias da macrodrenagem. O Paraíso dos Pássaros foi uma área também que foi de remanejamento, né? Então, isso era uma área, um projeto bilionário de décadas que previa tudo isso. Então, se não aconteceu, ou foi por incompetência, ou foi porque alguém colocou um interesse acima de outro, que com certeza era um interesse menor do que o interesse coletivo. Inclusive na Prefeitura de Edmilson, quando houve várias placas e obras em Belém, a Nova Aliança foi discutida, entrou nesse projeto. Tu não sabe como a gente comemorou, cara, vai acontecer. Vai sair.
E um engenheiro, ele desenhou como estava no Google, um mapa, como estava no Google. Eu fui lá na CESAM, e discuti, falei, não, tá errado, não é mais assim há muito tempo, vocês só vão querer fazer a principal. Aí o Vitor Ximenes, que até então era presidente, ele me conhece, eu tenho foto com ele. Presidente, secretário? Ele era presidente ou era secretário? Não, presidente não, ele era secretário. Eu tenho contato dele e tenho foto com ele também, nas reuniões que a gente fez lá dentro, eu e alguns moradores. Ele não desceu, mas ele falou, olha, vamos fazer um replanejamento. Colocou o engenheiro modificou os locais que seria, e eu, Andressa, com o morador, colocamos os nomes, que é Santa Rosa 1, Santa Terezinha 1, que eram as ramificações, para acontecer tudo bonitinho. Foi um impacto que não aconteceu, sendo que pessoas da prefeitura estavam de uniforme, estavam lá cavando, limpando. Iam lá. Inclusive, Andressa, nessa época acontecia muito, né, deles mesmo falarem, como ela tá falando, eles iam lá ativamente. O que eles faziam, a gente achava que talvez eles estivessem estudando o espaço, né? Então aí já é uma dúvida que depois que a gente viu que não ia acontecer, a gente ficou assim para trás. Poxa, mas o que foi que aconteceu? Porque eles vinham, né? Eles mediam. Tanto é que nessa mesma época aí, eles tiraram... Eu esqueci o nome que fala que dá documento de posse, acho que fala assim, né? Do terreno, dessas coisas assim. Então, eu acho que tudo isso, né? Eles iam lá, eles estavam ativos. Só que eles queriam fazer, mas para onde eles iriam remanejar? A prefeitura disponibilizou não, né? Como tem esse valor, tem a obra, tem recurso... Foi do Banco do Brasil, foi tirado, então estava acontecendo até então, a gente estava pensando que estava acontecendo a obra. Foi um balde de água fria, jogaram na gente. Não aconteceu obra, não aconteceu, enganaram a gente, tá aqui, olha. Drenagem, pavimentação, essa placa aqui que está mostrando, você bateu essa foto? Bati essa foto na frente da Casa Dia. Drenagem, pavimentação da passagem Santa Rosa e Santa Terezinha. Duração da obra de 5 meses, valor da obra... Ia acabar em dezembro... Aqui é 424 424. Eu brinco com alguns moradores, até brincadeira, tá vendo esse valor? 424 mil, a gente fala assim mesmo, cara, se desse 100 mil para mim e para... É sério, eu contratava alguns moradores e bora fazer? Porque a comunidade, sim, ela tem vontade. A comunidade, ela vai para cima, ela quer ajudar. O que acontece é que existe o recurso, existe o banco, existe a duração. E nada disso aconteceu. Ninguém nunca falou para vocês assim, olha, gente, a complexidade dessa obra é tal, a gente pode fazer ou não, porque tá... Porque assim, eu fui lá, né, e aí me mostraram... Você me mostrou aquele bueiro que tem lá, que alaga e tal. A prefeitura que fez. Foi o início dessa obra aí. Foi o início dessa obra. Tipo, montaram o bueiro, disseram, agora vai acontecer. E aí deixaram o bueiro lá aberto. Não tem conexão nenhuma. Não tem conexão. Com esgotamento. Não tem conexão nenhuma. Chega a ser até brincadeira, né? A gente falar assim, as pessoas, não, elas estão brincando, mas que bom que você foi. Se não tivesse essa foto aqui, ninguém ia nem... Exatamente. Isso. E os moradores, porque assim... eu, como querendo ou não, faço parte de aliados dentro da nossa área, né? Aí a gente, Andressa, e agora? Bora ir atrás, bora fazer isso, bora fazer uma manifestação. Vamos sim fazer uma manifestação. Agora, Andressa, assim, eu já vi você também em outras... teve uma audiência pública lá na AMAD, por exemplo. A gente fez uma entrevista lá, foi uma audiência promovida pela Marinô Brito, que hoje é vereadora, né? E a gente sabe que nessa área da Sacramento existem muitas lideranças políticas, do PSOL, do PT, de outros partidos mesmo, inclusive vereadores que moram naquele território, né? No Barreiro, na Sacramento. Eu fico pensando assim, por que essa dificuldade toda, né? Porque com essa representatividade política, a gente não consegue resolver esses problemas.
Porque eu entendo isso e eu sei a resposta. Vou te contar só uma historinha. A gente estuda isso dentro da escola. A questão do voto de cabresto. Quando se coloca uma venda, não coloca pega um trabalhador, usa isso para ganhar voto, não é interesse dele concluir, sempre a promessa de que vai ser um dia. Sim, pega um trabalhador, vai conduzindo, eu vou te dar água, eu vou te dar um dinheirinho, só vota em mim. É isso que acontece. É isso que acontece na Nova Aliança. Um político lá, engano, eu te dou um aterro, que é isso que acontece muito. Todo esse aterro que está acontecendo da retirada dos canais estão oferecendo para todos os moradores, só vota em mim. Aí isso se perpetua, porque um passar por outro, só que muitos fingem que não vê, outros querem dar iniciativa, mas vejam que a complexidade é grande, e outros que querem, não, bora lá, bora partir para cima. Um quer, 9 não quer, porque querem usar aquela área ainda para esse tipo de caso, para recorrer dando uma cesta básica em prol de um voto, mas não necessariamente nos ajudar que realmente precisa, que é o saneamento. A falta de saneamento faz com que a gente não consiga levantar a cabeça. E por isso que quem passa aqui na Pedro Álvares Cabral de ônibus, ou quem passa aqui no canal e praticamente a COP, a gente está praticamente incluso dentro, não acontece essa obra. Porque eles não querem ter trabalho com uma grande complexidade, imagine com uma pequena complexidade, que é o básico. Eu imagino, a gente falou aqui do desafio técnico que deve ser fazer uma obra nessa área. Aí a prefeitura vem e anuncia uma obra de 400, 500 mil, vai resolver? Não faz. Vamos dizer que o problema foi técnico. Olha, a gente não conseguiu fazer porque a complexidade é muito grande, nós vimos, medimos e tal, não dá para fazer. Um técnico, eu falo isso porque além de jornalista também trabalhei no serviço público há muitos anos. Então, assim, já fui coordenador de áreas, acontece às vezes onde você chega e diz assim, olha, isso aqui não dá para fazer ou dá para fazer dessa forma. Isso é a visão do técnico. A visão do político é a seguinte, não dá para fazer, então não vou mais mexer nisso, porque isso vai dar problema. Vai dar problema político, vai tirar voto de mim, ou vai... Então, o que você está falando faz sentido no contexto que a política domina muito mais esse tipo de política do que a parte técnica, efetivamente. São coisas absurdas. O canal das Malvinas é uma situação, assim como a Nova Aliança, é uma situação absurda. O cara fez um projeto com a imagem do Google lá de Minas Gerais e disse assim, abriram um edital, o prefeito Edmilson Rodrigues abriu um edital para fazer o projeto do canal São Joaquim. Aí fizeram aquela coisa bonita, que fizeram uma maquete, vamos pegar uma canoa não sei aonde e ir para o aeroporto de barco. Entendeu? Linda a ideia. Só que assim, aqui tem o canal São Joaquim, aqui tem o Parque da Cidade, aqui tem a Dorothy Steng. Ligando os dois tem o canal das Malvinas, que é um negócio completamente abandonado. E esse canal é que sustenta toda a força de água que vem desses lugares. Quer dizer, não é uma questão estética, não é uma questão óbvia de uma obra. Eu fico imaginando que tanto do ponto de vista técnico, não precisa ser engenheiro para ver uma coisa dessa. Eu entrevistei aqui o Edmilson e o Marquinho, que são da AMAD, e eles disseram que conseguiram implementar. Eu sei, porque a ZON, esta associação aqui que tem o Notícia Pai d'Égua, é uma associação comunitária. Nós fazemos parte da comunidade, tanto quanto você, e eu estava lá. Eu vi a moça que era arquiteta, que elaborou esse projeto aqui, dizer para todo mundo que o canal das Malvinas não estava incluído na obra. Entendeu? Não é. Então, assim, você não precisa ser um engenheiro para observar o óbvio. Você está vendo a água transbordando, invadindo a casa das pessoas. Você vai fazer uma grande obra estética para botar uma maquete. Desculpa, cara. Colocar uma maquete computadorizada e mostrar um bagulho. Que isso, bicho?
sabe? Tá desmerecendo. Só isso, comparável a isso, é você ter uma máquina de propaganda que o cara pega assim, sobe o drone, aí o drone mostra uma cidade lá de cima, uma obra toda iluminada, que é lindo. Mas isso não é a realidade, as pessoas não voam sobre a cidade, as pessoas andam na beira do canal, de carro, de moto, a pé, as pessoas moram nas casas que são alugadas, elas não andam de drone na cidade, entendeu? Então, assim, é preciso que a gente seja, eu como comunicador, como jornalista, como pesquisador na área da comunicação, eu vejo tudo isso de uma forma assim, a gente perdeu a noção das coisas. A gente perdeu a noção das coisas. A gente acaba reproduzindo esse discurso. O cara chega e vai dizer, não dá. Como não, amigo? Como não? Que isso? Você está gastando milhões aqui num negócio do lado da minha casa. Olha, desculpa o prefeito Igor Normando, nós fizemos uma matéria lá no canal das Malvinas, e um morador de lá trouxe o Reels do prefeito, falando com uma senhora lá que tinha a casa alagada. Todo dia que chovia, alagava a casa dela. Aí o vizinho dela, que estava do lado dela quando o prefeito chegou lá, toda a equipe de comunicação dele, e disse assim, eu vou fazer aqui a obra, tal, vai ficar bonito, nós vamos encher de concreto, vai escoar água, vai ficar mais fresco. Ninguém entendeu, todo mundo que viu o vídeo aqui, ninguém entendeu a relação entre o concreto e amenizar o calor que ele sugeriu. E aí, na hora que ele está falando com ela, o vizinho disse assim, alaga a casa dela, ela suspendeu a cama dela, comprou uma cama nova, não conseguia colocar a cama no chão porque alagava. Aí ela suspendia e o prefeito disse assim, não te preocupa que daqui a 4 meses você vai poder baixar a tua cama. Aí ele faz assim, tipo assim, é a deixa do corte do Reels. Tipo, ele está treinado para fazer uma cena de Reels, de Instagram, e ele está fazendo isso em cima da desgraça de uma mulher que não está conseguindo dormir por causa da água. E o cara te diz assim, daqui a 4 meses tu vai poder baixar a tua cama. E ela ri, ela acha graça. Aí nós fomos lá depois, ele disse que ia entregar a obra em 4 meses, nós fomos 4 meses depois lá, a obra não estava terminada, nós fomos entrevistar a mesma pessoa que ele entrevistou. Ri da desgraça e da ignorância alheia, que é o mais triste. Aí, escuta só, a gente chegou lá e foi falar com o cara que ele tinha entrevistado, e aí ele apresentou a esposa dele, a gente pensava que a senhora que aparecia no vídeo era a esposa dele, não era a vizinha dele, e a esposa dele, que não estava no dia da entrevista, fez questão de falar com a gente. E ela disse assim, não, eu faço questão, eu espero que o seu prefeito esteja vendo esta minha reportagem. Ela fala assim mesmo. E ela faz exatamente isso. Foi ela que alertou a gente para isso. Que ela disse, não, minha vizinha perdeu tudo. Ela achou absurdo o prefeito ir lá, ouvia 2 minutos da história dela e fazer essa graça, sabe? A mulher perdeu tudo, a mulher está com a cama. E aí ele vem aqui e fala isso. Ela estava indignada. Como a gente não pode deixar de se indignar com uma coisa dessa? Chega a ser tão absurdo que é como você está falando, né? Ela riu. Talvez por não acreditar que um prefeito estava falando aquilo. Que é o que acontece na maioria das vezes. Por exemplo, a obra lá está correndo, né? E é como a minha irmã falou, na maioria das vezes eles disponibilizam o aterro para as pessoas. Mas quem é que vai dizer que não? Se você precisa, se tem um buraco na porta da sua casa... Como é que você vai dizer que não, se na sua casa tem um idoso ou uma idosa que precisa passar por ali? Nós mesmos, por causa da nossa mãe, que é uma idosa, tem 62 anos. O que foi que a gente fez, né? A gente mesmo teve que comprar cimento, que comprar concreto para a nossa mãe passar. Porque é uma idosa, ela vai para a igreja. E aí a eu gente vou deixar que está minha lá mãe todo cair? dia, a gente tem que... Às vezes a gente aceita. Agora, a questão é a seguinte, é por isso que a gente precisa ter esse exercício de comunicação. Tá, se você diz para mim que você vai me dar uma tábua para eu colocar em cima, com 2 tijolos para atravessar a água, porque é o que você tem e eu preciso atravessar aquela água, ok, eu vou colocar a tábua em cima do tijolo e vou atravessar. Mas isso é uma coisa... Quando você sabe que você está gastando milhões, às vezes bilhões numa obra estruturante, você vai me dar um tijolo com... A gente estava andando, eu e a Andressa, quando fomos lá na Nova Aliança lá,
Nós saímos um pedaço, fomos à margem do canal São Joaquim acompanhar a obra. E a gente andou uns 100 metros ali do lado da obra, os caras estavam batendo massa com enxada no meio de uma obra enorme. Aí ela comentou, rapaz, uma obra desse tamanho, os caras estão batendo massa com enxada. Aí a gente falou e eles mesmos comentaram. Acabou de comentar isso aqui. 160, mais de 160 milhões. Milhões e o cara tá batendo massa com enxada. Entendeu? Então, assim, ninguém precisa ser doutor em nada para entender um negócio desse tá errado. E quando eu falei a questão da vulnerabilidade, é porque muitas famílias e adolescentes mesmo, eles ainda não têm informação. Se tu olhar o nível de escolaridade, são poucas pessoas que têm o ensino médio completo, que é assim, né? A gente fala muito a questão da educação e formação, mas tu acha que um morador de lá, que mora bem rente à Feira do Barreiro e à Feira da São Benedito, é mais viável ele estudar ou ele trabalhar para ajudar a família? Exatamente. Porque tu vê a tua mãe, às vezes passando necessidade, tu vê sem aterro. A gente fala a respeito muito da educação mundial, mas educação, a pessoa correr atrás. Fala isso para alguém que está passando necessidade. Fala isso, aí vem o outro ali, vem aqui, me ajuda aqui que eu te dou um dinheiro, é o período que tu aterra, é o período que tu faz, depois tu volta para a escola. Já acabou esquecendo. Entendeu? Saiu para trabalhar e não voltou mais para a escola. Então, quando a gente fala essa questão da vulnerabilidade, né, e da educação, e da falta de educação, eu tenho certeza que muitos pais querem que seus filhos estudem, querem que seus filhos se formem, mas as condições que se encontram lá é muito precária. Então, há necessidade de sair para garantir esse direito econômico, para ajudar na economia da casa. A gente vê muita criança lá. E como eu torno a falar, a gente mora em torno da feira, então muitos moradores de lá, eles trabalham na feira durante o dia. A maioria trabalha na feira durante o dia. Eu trabalho durante o dia em outro local e estudo pela manhã, mas eu também vejo uma dificuldade. Só que eu também entendo aquele adolescente que teve que largar a escola. Não é porque ele quis, é pela necessidade. Aumenta o número alarmante de crianças e adolescentes que saem da escola e que às vezes vai para o mundo do crime porque é mais fácil, não é porque eu quero ou porque tem a disponibilidade, é muita questão de estar às margens mesmo, é mais fácil estar nesse meio, só que é assim, eu sei que é difícil, a gente que mora à beira do rio e contra a maré, né? Como é que tu vai contra a maré? Tu sabe que o Rio Guamá tá aí, que aqueles barquinhos, a dificuldade que eles têm de atravessar, ainda mais quando tá contra, mesmo porque Belém é de costa, se a gente entende a história. Então, eu sinto muito essa dificuldade, sabe? A minha avó, ela é uma mulher forte, a minha mãe é uma mulher forte. Eu e as minhas irmãs, a gente tenta ser mulheres fortes, sabe? A gente tenta ver o idoso, tenta ver uma criança, tenta ajudar da melhor forma, sabe? Mas é impossível fazer isso sem os direitos básicos. É impossível falar da criança, é impossível falar... A gente fala assim de tanta coisa, sabe? Estava discutindo a respeito da escola a questão do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu tenho muitos amigos, primos meus que se perderam. Se perderam na criminalidade, perderam realmente para a fatalidade... Mas é a minha realidade, eu não posso ir contra isso, né? O que eu posso o que eu puder ajudar, eu vou ajudar como pessoa, entendeu? Como moradora e como uma cidadã. Só que para isso a gente luta tanto com o poder público querendo, né? E pedindo os direitos básicos. E para ti ou para alguns amigos meus que falam assim mesmo, Andressa, é só um canal, Andressa, é só um buraquinho, deixa aí, larga, vai embora. Só que para mim não é isso, entendeu?
É a nossa Assim, história. É a história, tá no A dentro. sugestão é que você saia de Tá no lá e isso. vai construir sua vida em outro lugar. Vida em outro lugar. Só que eu Quando tenho todo certeza. mundo tiver essa ideia, vem um ricaço lá, manda nivelar lá, A aí é o gente- processo de A gentrificação, gente já entendeu? ouviu muito isso de, tu não precisa mais, por que que tu ainda te envolve? Por que ainda tu te envolve? Entendeu? Porque tu não precisa, tu não depende disso. Só que a gente para pra pensar e a gente responde dessa mesma forma que eu vou lhe dizer agora, é a nossa história. Por que que o meu filho não pode entrar aqui e eu chegar pro meu filho e dizer, olha filho, aqui a mamãe andava em cima da ponte, aqui era só lixo. Hoje em dia, olha como tá. Por que? Será que eu nunca vou poder contar essa história pro meu filho? Na grande maioria das vezes, as pessoas perguntam pra gente por que que vocês ainda se envolvem? Vocês não moram mais ali, saem dali, vocês têm condições, vocês têm estudo, só que não é sobre isso, entendeu? É sobre a nossa história, a gente cresceu ali, então por que eu não posso, daqui com uns anos, chamar o meu filho e dizer, olha filha, a mamãe morava aqui, ó, aqui era só lama, aqui a mamãe não conseguia correr, a mamãe corria em cima da ponte, a mamãe brincava, porque apesar de todas as dificuldades que a gente passou ali dentro, a gente teve infância. Mas é como ela falou, por causa dos nossos pais, por causa da nossa família, porque se dependesse do nosso saneamento, da nossa vivência, da nossa precariedade ali dentro, a gente não tinha tido o que a gente tem. A gente não tinha tido estudo, a gente não tinha sido criança que talvez entendesse, entre aspas, que não, a gente não pode brincar aqui, mas a gente vai ali na Praça do Jogo, que é tão perto. Né? A gente vai ali na doca, dá uma volta, porque a gente conhece, e aí a gente mesmo se pergunta, por que aqui muda? Por que só a gente não muda? O que está acontecendo, né? Será que realmente é tão difícil assim? Então a gente se pergunta e a gente não cai na besteira de cair no papo dos outros, de deixa isso pra lá. A gente sempre tenta, a gente vai atrás, a gente procura pessoas que de fato a gente acha que podem contar, né? Vários vereadores já entraram ali e de fato a gente pegou na mão deles e acreditou que fosse mudar, sabe? Chega antes da eleição, a gente mobiliza a comunidade e a comunidade acredita na gente. Mas por que acredita na gente? Porque sabe que a gente vai atrás, a gente vai lutar. Tanto é que a gente está aqui hoje falando em prol de quê? Da nossa comunidade. Eu não estou aqui falando como a Gabriela e ela como a Andressa. A gente está aqui representando a nossa comunidade, uma comunidade carente, uma comunidade que precisa ser vista, né? A gente entende ali que a gente não é visto. A gente não é porque tem uma obra do lado. Então, como é que a gente vai acreditar que não, alguém se importa com a gente? Apesar de que a gente saber que seria uma obrigação deles se importarem com a gente. Uhum. A gente sabe que a obra do canal, pelo menos a propaganda diz que eles vão terminar até o final do ano. Bom, a gente já está em outubro, né? O Círio, Nossa Senhora de Nazaré, quem sabe ajudar, eles vão terminar pelo menos até a Mirandinha, aquela parte do canal. E ali onde termina a Mirandinha e termina essa etapa do projeto, começa praticamente o território da Nova Aliança. Ou seja, vocês estão, mais uma vez, à margem desse processo, né? E dando um adema a respeito, né, da COP, a gente se discute muito, né, a respeito da sustentabilidade, do reflorestamento e tudo mais, mas eu quero falar que nós moramos em Belém, nós moramos em cima d'água. Só que para a gente viver, a gente precisa sair da ponte. Para a gente viver, a gente precisa ter o mínimo. Entendeu? Então, eu não consigo discutir com você a respeito da sustentabilidade se eu não tenho o mínimo. Eu não posso discutir a respeito do prato, da questão do que está acontecendo na Grande Belém, se eu não tenho o mínimo. Por isso que a gente trouxe esse assunto que é tão importante para mim, para a minha vida e para as famílias. Você já participou de movimentos, já fez protestos. Agora, com essa proximidade da COP e essa situação que não muda, como é que tu te sente e o que tu pretende fazer a respeito disso? Eu me sinto abandonada, enganada em relação à obra que não foi feita e à obra que mentiram de todas as formas para a gente. Vamos, sim, continuar na luta. Estamos juntos, os moradores, a minha família, a comunidade, a gente está partindo para cima.
Estamos nos reunindo, sim, e nos apoiando, e vamos fazer uma manifestação. Vai ser pacífica, tranquila, mas vamos porque a gente quer mostrar que a gente está um pouquinho cansado. A gente só quer ser visto. A gente só quer ser visto, a gente só quer ser lembrado. A gente quer o mínimo. A gente não está pedindo muito. A gente não está pedindo para que reformem as nossas casas, a gente não está pedindo para que eles deem dinheiro para a gente. Não, a gente quer o mínimo. É só o saneamento básico. É o básico, gente. A gente quer uma água de qualidade, sabe? A gente quer ter por onde passar. Eu quero ter. O meu filho, ele ama estar na casa da minha mãe. Mas ele não vai lá por causa do quê? De mosquito. Quando eu vou para a casa da minha mãe, eu tenho que levar trilhão de coisas, por causa ele só tem 4 anos. E aí a gente entra na questão que é mais fácil eu pegar minha mãe e levar para minha casa do que pegar o meu filho e levar para casa da minha mãe. Mas por quê? Por causa do básico. É muito carapanã, é muito bicho, é rato, é sapo. Então, como é que eu posso submeter o meu filho a isso? Então, eu pego a minha mãe, levo para minha casa. Só que eu queria levar o meu filho, olha, meu filho aqui é a casa da minha mãe. Não que ele nunca foi lá, mas eu digo assim, futuramente. A mamãe dormia nesse quarto, coisa que ele já sabe. A mamãe dormia aqui nesse quarto, a mamãe foi muito feliz aqui nesse lugar. Então, são coisas que eu tenho vontade de fazer daqui com o tempo. Hoje ele tem 4. Mas amanhã ele tem 6, depois ele tem 8. Então eu queria que ele tivesse a mesma vivência, só que tá cada vez pior, sabe? Tá cada vez pior, a gente não tem o básico lá, a gente é o básico. Se a gente não comprar nossa água mineral, se a gente dependesse de beber a água que eles disponibilizam pra gente, sabe lá se a gente talvez estivesse aqui hoje para contar a história. Então é triste a gente estar cobrando o que é o mínimo, a gente não está pedindo muito, a gente quer só o mínimo, a gente só quer ser visto, a gente só quer ser lembrado. Quando eu entrei lá, entrevistei uma moradora e ela disse exatamente isso. Ela disse assim, ninguém nunca veio aqui, você é a primeira vez que veio aqui, primeira vez que eu estou podendo me manifestar. Inclusive, depois disso, eu pensei, realmente o Notícia Pai d'Égua, ele tem uma função assim que é de dar voz a essa comunidade. Eu vejo muito, até os vereadores, principalmente os políticos, os vereadores que fazem esse tipo de política que você falou, às vezes vereador nenhum é inocente, né? Vereador nenhum tem uma noção abaixo da média de como acontecem os processos governamentais, os processos. Então, assim, às vezes ele sabe que aquilo não vai acontecer, mas ele vai lá, ele finge que está lutando, que está fazendo e tal, porque por mais que ele não faça, mas ele vai angariar aquele voto. E aí, não é, quando ele faz a propaganda dele, não é a sua voz que dá prioridade, não é a sua, é a dele, é da equipe dele, porque eu estou representando você e essa comunidade toda. E é a necessidade. Qual é a família que não vai negar? Ele está chegando lá, uma cesta básica, eu estou passando fome, eu vou aceitar a cesta básica. Eu vou pagar uma operação, Sim. Eles chegam com operação, a pessoa é triste falar isso, chega com operação, ou uma operação de vista, uma operação, não, eu vou facilitar, você vai ser atendido no final de semana, como é que eu vou negar saúde? Entendeu? Então, não que isso seja um problema em si. Se a pessoa já aconteceu de político que nem isso deu pra gente. Uso desses termos, uso dessa barganha para ganhar. Sim. Mas aí, o que eu queria dizer sobre o Notícia Pai d'Égua e esse exercício é que a gente está aqui para... às vezes a gente, de tanto não ter voz... Porque todo processo comunicacional é como tudo na vida, é como você aprender a tocar um instrumento, é como você se formar em fisioterapia ou psicologia, você precisa de um tempo para aprender isso. E aí a gente tem que treinar, a gente tem que se preparar para que a gente possa defender os nossos pontos de vista, as nossas ideias, e esse acaba sendo um espaço para a gente exercitar muito bem isso. Eu posso só falar uma coisinha, que como também estudante de psicologia, né, é muito discutido a saúde mental. Eu quero falar que se a gente não tem o mínimo, né, às vezes a nossa saúde mental ela entra em conflito o tempo todo. Só que
dependendo da realidade, ela entra em colapso. Então, o estado que os moradores, que as famílias se encontram, a nossa saúde mental realmente está em colapso, entendeu? Pela questão de não ter o mínimo. Aí que explode, aí que a cabeça fica... O adolescente não consegue... Tem dificuldade de sair de casa, às vezes na chuva. O pai não permite para não pegar uma doença. Fica trancado em casa, com o celular. Fica vulnerável a qualquer tipo de situações, quaisquer situações. E como é que fica a cabeça dessa idosa, desse adolescente, dessa mãe? Sem contar também, a gente fala a questão, né, da integração social. Porque, por exemplo, como é que eu posso convidar um amigo da minha escola para ir na minha casa, sem sentir vergonha do lugar que eu moro? Vocês, com toda a dificuldade que vocês passaram, você estudante de fisioterapia, né, psicologia, vocês têm uma oportunidade, como vocês falaram, os amigos de vocês, vocês já não precisam, vocês têm, não vou dizer um privilégio, porque dependeu muito certamente do esforço pessoal de vocês ali, né? Mas outras pessoas não têm, às vezes, condições de sair daquele ciclo que a miséria, que a pobreza impõe para a gente, e que impõe certamente, com certeza, esse estado mental, esse estado de humor espiritual que deixa a gente vulnerável a todo tipo de doença. Com certeza, eu compartilho com você dessa ideia e dessa preocupação. Saúde mental é um tema que a gente aqui vai debater também com mais profundidade em outros momentos. Mas nesse momento eu queria, a gente muita coisa para a gente conversar sobre isso. Vamos ter outras oportunidades. E é só um lado ainda. Eu queria aqui deixar aberto sempre para que os gestores, os políticos, as pessoas que tiverem coragem de vir aqui debater essas questões com a gente, o Notícia Pai d'Égua está aberto a qualquer momento para receber o prefeito, o secretário da área, os vereadores, os técnicos. É preciso, eu acho que a gente chegou num ponto da evolução da humanidade, com a tecnologia, a informação, o chat GPT, tudo isso, que não dá para a gente mais achar que a gente vai continuar manipulando massas ou tornar essas pessoas ignorantes do estado da condição delas. Vocês, com tudo que vocês passaram, vocês estão aqui com um grau de consciência e informação sobre o que vocês mesmos viveram muito, muito avançado, muito desenvolvido, né? Talvez outras pessoas não tenham o mesmo grau de compreensão do que vocês vivem lá, mas vocês têm, e outras pessoas que convivem com vocês têm também. Então, assim, é óbvio que essa população vai se manifestar, vai protestar, e eu acho que os políticos, tem uma vaidade muito grande político, né? Se o político não for ele que fez, se não é uma grande obra, se não é o drone subindo, se não sou eu, não é. Então, assim, a gente está aqui com uma modesta estrutura de comunicação, competindo com uma comunicação massiva, seja dos grandes meios de comunicação, seja da comunicação institucional dos governos, e a gente vai continuar. A gente vai continuar porque as redes sociais, a internet estão aí e as pessoas não vão suprimir isso, elas não vão conseguir nos calar em relação a isso. Então, é melhor a gente conversar do que a gente entrar nesse conflito aqui que vai dar ruim, uma hora vai dar ruim, porque a gente está vivendo uma pressão social cada vez maior. E a história, a psicologia social também, a sociologia já mostram o quanto situações como essas irrompem em situações de conflito social, marginalidade, criminalidade, tudo isso. Então, assim, não adianta, a gente não está falando de uma obra por si só, está falando das pessoas.
Estou falando de uma comunidade, de várias comunidades. Hoje, quantas pessoas tem quantas famílias tem na Nova Aliança? Eu fiz o levantamento, em 2020 tinha umas 600 famílias. Hoje está por volta de 800 a 1.000 famílias. 1.000 famílias incluindo crianças, adultos, idosos. Porque assim, a gente brinca, né, a minha irmã, assim, graças a Deus, está tendo uma formação. Mas essas pessoas também são extremamente importantes. Todas. Extremamente importantes, porque eu digo assim que eu, Andressa, só estou caminhando porque existe um leque de pessoas assim que dá suporte. Suporte emocional, suporte físico, suporte ativo. Então, assim, graças a Deus, assim, nós estamos indo, mas essa luta não vai parar até onde deve chegar, que é a conclusão da obra. Gente, muito obrigado, tá? Tá estourando o nosso tempo, mas eu queria agradecer mais uma vez a presença da Andressa e da Gabriela, né? Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade, pela coragem. Esse é o Notícia Pai d'Égua mais uma vez, e a gente vai continuar aqui debatendo os temas importantes para a nossa comunidade. Mais uma vez, queria agradecer ao Fundo Dema, a Fase, a Open Society, pelo investimento num projeto como esse, e queria dizer que você que está assistindo esse podcast, você também pode contribuir com a nossa comunicação comunitária, seja através de uma doação dos nossos canais aqui, para manter as atividades da nossa associação, seja sugerindo pautas, seja passando informações, seja divulgando esse trabalho, que a gente sabe que também é difícil atingir uma audiência grande dentro desse contexto todo comunicacional, mas vai acontecer porque a gente também não vai parar, e é isso. Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe aqui e à Associação Sociocultural Outros Nativos. Esse é o Notícia Pai d'Égua, episódio 6. Ainda teremos mais 4 nessa primeira temporada e vamos continuar também mais para frente. Muito obrigado. Pra cima. Valeu.